Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui a gente segue falando sobre carnaval, os desfiles das escolas de samba de Rio de Janeiro e São Paulo. Não é sério, gente, é um protocolo. Ela falando, eu até me assusto. Ela vai, ela fala de um jeito, eu me sinto assim, naquele telejornal sério, né, que vai falar de notícias políticas. A gente é sem julgamento. Sem julgamento, mas é com seriedade, meu amor. E hoje a gente tem quem, então, com seriedade? Deixa eu explicar. Eu vou contextualizar, porque o Bruno já sai, olha, me derrubando, passando uma rasteira logo no começo. Rasteira não, porque eu amo essa pessoa. Aí eu vejo numa seriedade, né, um protocolo, aí eu falo, vamos quebrar esse protocolo. Já quebramos o protocolo. Vamos embora. Já quebrou, ele já me desconstruiu, mas eu retomo a minha fala, dizendo para vocês que nós estamos entrevistando os responsáveis pelas 15 agremiações que compõem a Série Ouro 2026 dos desfiles do Rio de Janeiro. Porque Série Ouro é na tela da Band. Ele tá bom hoje de vinheta, né? Então hoje a gente entrevista o responsável um dos responsáveis, né, pela terceira escola a desfilar na sexta de carnaval e a quarta escola a desfilar na sexta-feira de carnaval. Hoje aqui na nossa pauta vamos passar União do Parque Acari e Unidos de Bangu. E Bangu. E quem vai estar com a gente, então, Paola? Vamos logo, vamos liberar a informação. Da União do Parque do Acari. Não é. A gente está de verde por quê? A gente tá de verde porque a gente tem esperança. A gente tem esperança. Aliás, olha, dá parabéns pro Parque Acari, porque a assessoria de comunicação do Parque Acari me manda sugestão todos os dias de pauta. Tá vendo? E eu sei porque a gente tá de verde. Por quê? Porque tem muito a ver um pouco com o enredo da escola, com temáticas que a escola traz, sempre com muita brasilidade. Acho que tem a ver. É interessante porque é uma escola de samba que ela as cores, né, rosa, amarelo e branco. Geralmente no setor das escolas de samba a gente não repara, a gente fica muito naquele lugar, o verde, o branco, o vermelho, o branco, o azul e o branco. A São Clemente é uma que destoa, né, desse lugar. E a Parque Acari, ela tem essa coisa de uma trilogia de cores. Uma trilogia, né? Não tão usadas. Não tão usadas? Não são tão usadas, gente. Você tá hoje, né? Não posso falar o ritmo do desfile. Tá. E o nosso entrevistado hoje, Bruno, conversamos com o Carnavalesco. Guilherme Estevão, carnavalesco do Parque de Acari. Um prazer recebê-lo aqui pra gente falar um pouco desse carnaval de 2026 que já tá no ritmo, já que eu tô no ritmo hoje, ele também já tá em ritmo total de produção, com esse enredo que chama Brasiliana. Mas antes, Guilherme, Brasiliana. Eu acho interessante a gente dar uma puxada nesse seu histórico aqui, tem até a ficha. E é legal que em 23, no 5º carnaval da história da agremiação, ela conquistou, né, o acesso à Série Ouro. Foi ali que a história começa a mudar. A Parque Acari aí vem em 24, na sua estreia na Marquês de Sapucaí com o enredo Ileaê, 50 anos de luta e resistência. Isso. E esse ano veio a história do violão, né? E você pegou ali, foi um trabalho seu, sim, né? E foi um trabalho muito bonito, muito elogiado. A gente ali dentro do estúdio, da cabine, todo mundo se encantou, né? Com a maneira como você recortou, a escola estava bonita, né? Fez não lembra, Paula? Foi um desfile lindo, com um samba que tinha autoria do Moacir Luz, que também conquistou muita gente, né? Foi um desfile bastante elogiado. Principalmente para uma escola que mostra agora ao que veio, né? Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Um prazer. Né? Sempre um carinho muito grande de vocês como Parque Acari. Eu acho que é isso. O Parque Acari, ao longo da sua história, ela está consolidando uma identidade de trazer temas de peso cultural e principalmente de um elo com a brasilidade muito forte, né? Desde do seu acesso, né? Falando do Ileaê. E a gente vai como é que eu posso dizer? Interligando, na verdade, temas de brasilidade com musicalidade, principalmente. Então, o Ileaê era isso, o violão foi isso, e o Brasiliana também vai ser isso. Só que a gente dá uma pitada a mais trazendo teatro para dentro desse processo. É importante até então a gente contextualizar, né, que depois de mais de 70 anos, o Brasiliana, grupo de teatro musical, retorna aos braços do povo brasileiro através da agremiação. Então era legal você contextualizar isso. Isso, eu pedi justamente para você explicar para o nosso público, o pessoal que está nos assistindo, um pouquinho desse enredo, o que o pessoal vai ver na avenida. O Brasiliana é uma passagem da história teatral do país que é muito pouco contada, sendo que ela é fundamental. Ele é o primeiro grupo de teatro musical negro do país. E é o segundo grupo musical de atores negros no país. Então ele é uma espécie de dissidência do teatro experimental do negro.
foi criado na década de 40. Então, do teatro experimental, que foi uma ideia do Abdias do Nascimento, onde tinha Dona Ruth de Souza, tinha Lélia Cardoso, tinha Haroldo Costa. E dentro de alguns desses integrantes do grupo, surgiu o primeiro, que foi o Grupo dos Novos, que foi fundado pelo Haroldo Costa como um primeiro teatro brasileiro a pensar a cultura popular brasileira nos palcos, a trazer o folclore brasileiro para os palcos. Porque antes, as peças interpretadas por esses atores negros eram peças estrangeiras adaptadas ao Brasil. E esse grupo é o primeiro que pensa a cultura popular brasileira como palco, como dramaturgia, como musicalidade, como plano de fundo de toda a história que vai ser interpretada. Então aquilo é uma revolução que inicia no final da década de 40 e que vai ganhar durante quase 30 anos novos rumos, porque aquilo vai moldar a maneira como o mundo vai visualizar o Brasil nos palcos. E aí ele era Grupo dos Novos, ele passa a ser Teatro Folclórico Brasileiro e por fim Brasiliana. E é um grupo que tanta gente passou por ele e que influenciou tantos outros movimentos, né? Por exemplo, Tony Tornado participou do Brasiliana. Tony Tornado vai conhecer a Black Music a partir do Brasiliana, quando viaja com eles. Vatuzzi vira grande estrela a partir do Brasiliana. Mercedes Batista também integrou o Brasiliana. E aí, Guilherme, mas da onde surgiu, assim, esse insight? Eu quero esse enredo. Esse enredo é daqueles da minha gavetinha de enredos. Eu ia falar isso, eu já soube que era um enredo seu que estava na gaveta, que ele fazia há muitos anos. Né? Primeiro porque, na verdade, a pesquisa surge a partir da pesquisa do teatro negro de uma maneira em geral, né? E principalmente por um olhar do Solano Trindade, que é um outro personagem muito importante da literatura negra e da dramaturgia negra, que eu já estudava, pesquisava, principalmente por um enredo que eu já tinha desenvolvido no Império da Tijuca, que foi um enredo sobre o Quilombo do Candeia. Uhum. E a partir disso, então, eu fui começando a mapear esses pequenos núcleos originais do teatro negro. E aí apareceu o Brasiliana. E aí, dentro desse contexto, a gente está vivendo um momento que o Brasiliana está voltando a ser uma pauta, porque foi lançado um documentário também sobre o Brasiliana recentemente. E aí, vários outros personagens importantes do grupo fizeram menções, assim, por exemplo, o Tony Tornado tá num período de várias comemorações, e até num dos especiais que ele apareceu ultimamente, ele citou o Brasiliana. Então a gente tá num momento de resgate dessa memória que é tão forte, que tantos atores, tantos bailarinos, tantos artistas negros passaram pelo Brasiliana, e essa história de alguma maneira foi escondida. E a gente tá resgatando. Pode esperar alguma dessas figuras tão emblemáticas que você citou no desfile da Cari? A gente agora tá fazendo o processo de convidar essas pessoas, né? A gente sabe que muitos não estão morando mais no Brasil até, mas a gente tá iniciando esse processo de chamar todos eles, porque eu acho que nada mais válido do que fazer uma homenagem com esses homenageados, com quem construiu essa história. Então a gente tá buscando, de fato, trazê-los pro desfile, e tomara que eu consiga o máximo possível para que eles brilhem na avenida. Não, vai conseguir, com certeza. O público espera isso, e a gente também, um enredo lindíssimo, mais uma aula, né, Bruno? A gente fala muito isso, né? O quanto as escolas trazem toda essa riqueza cultural para o público que o grande público realmente, não conhece. Sim, sim. E a terceira escola a desfilar na sexta-feira. Segunda, né? Terceira. Não, terceira. Terceira escola de desfilar na sexta-feira de carnaval. Na sexta-feira de carnaval. E tem aí? 2 intérpretes, seguem os mesmos intérpretes, Leozinho Nunes e Tainara. Tainara que teve com a gente samba encomendado de novo, conversando né? ano passado, um samba por encomenda, que tem assinatura, tem grife, né? A gente brinca, né? Tem grife. Esse ano o Gustavo Clarão também integra a parceria com os 3. Foi uma parceria que deu muito certo ano passado. E eu particularmente acho que o samba desse ano é ainda mais bonito do que o samba do ano passado. Eles conseguiram captar bem a essência do Brasiliana, que é justamente trazer essa pluralidade de brasilidade, né? Mostrar o Brasiliana, ele foi pioneiro por trazer o candomblé para os palcos, por trazer o frevo para os palcos, por trazer o samba de uma maneira mais ampla e por criar essa imagem do Brasil que quase que virou um tipo exportação, né? Do malandro, da mulata, do sambista que faz a performance com o pandeiro, essa construção dessa imagem
festiva e vibrante e colorida do Brasil se inicia justamente no Brasiliana. É isso que é o grande legado, e isso vai inspirar tantos outros grupos de dança e de teatro musical. Guilherme, como você vai conseguir, que existe um nível de complexidade para você desenvolver aí um traçado, um riscado para esse seu enredo? Sim. Né? Você tem só 3 alegorias. Como é que você consegue dividir um carnaval em 3 alegorias com esse nível de complexidade todo? Porque você precisaria de mais uns 2 setores ali para você... Ou de uns 3 carnavais para caber tudo. E ali... Mas a gente vai fazer... Você tem um abre, um meio e um fecha. Sim. A gente basicamente estrutura essa narrativa a partir dos 3 momentos do Brasiliana. O momento inicial do Brasiliana é a construção do Grupo dos Novos. O Grupo dos Novos é quando surge a ideia, a partir do Haroldo Costa, e é um mergulho principalmente nos terreiros de candomblé da Baixada Fluminense. Então é o primeiro setor. É o primeiro setor, é a abertura com os terreiros novos. E aí o Joãozinho da Gomeia é basicamente quem batiza o grupo. O segundo momento é quando o Brasiliana vira teatro folclórico brasileiro. Isso tem uma direção muito importante do Mércio Ascanazzi, porque eles ensaiavam, por exemplo, dentro de uma livraria, era a Livraria Ascanazzi, e o Mércio vai ser o responsável por encaminhar aquele grupo e fazer que aquele grupo de fato vire um teatro, vire uma performance. E aí ele se torna então o teatro folclórico brasileiro, e o teatro folclórico brasileiro, eles começam a estourar pelo país a nível nacional, né? O terceiro momento é quando eles viram Brasiliana. Eles viram Brasiliana quando eles vão pro mundo. Eles vão pro mundo primeiro porque durante a década de 50 e 60 entendiam que cultura de negro não era a cara do Brasil. E o Brasil está completamente entranhado nessa cultura negra. E aí, então, eles resolvem mostrar para o mundo toda essa negritude que o Brasil tem de uma maneira muito ampla e de uma maneira muito festiva. E aí, o Brasiliana vai conquistar vários países. Foram mais de 130 países. E aí, é nesse momento, então, que a gente mostra também... 130? 130 Isso é dado países. mesmo? É dado. E foram mais de 1000 artistas ao longo da história do Brasiliana. Então a gente divide dessa maneira. A gente tem um primeiro setor que é a formação do Grupo dos Novos, Sim. o segundo setor que é o Teatro Folclórico Brasileiro, e o terceiro setor que é o Brasiliana, entendendo o Brasiliana como um legado também. Um legado que vai influenciar o Balé Folclórico da Bahia, vai influenciar os outros grupos de teatro negro do país, e tantas outras manifestações culturais ligadas ao teatro e à musicalidade. Eu quero ver como é que você vai desenvolver isso, através das suas fantasias, através da história, porque eu enxergo aqui um nível de complexidade muito grande, que você acabou de falar, assim, por exemplo, uma referência no teu primeiro setor, que você vai abrir uma janela, né, que você citou quem batizou o grupo. O Joãozinho da Gomeia. O Joãozinho da Gomeia. E aí você pode abrir uma janela nisso e a coisa as pontas ficarem meio soltas, porque são muitas referências. Na verdade, o que acontece? A ideia do enredo, basicamente, é um mergulho numa apresentação do Brasiliana. E acaba que a apresentação do Brasiliana, ele se constrói basicamente a partir da sua própria história. Então, por exemplo, os números de abertura do Brasiliana eram os números do candomblé. Então isso está diretamente ligado à maneira como o Brasiliana foi construído enquanto batismo. Então a gente tem um mergulho dentro desse processo do candomblé do Joãozinho da Gomeia. Depois tem um processo de mergulho muito forte no brejeiro e no festivo do frevo. Então, por exemplo, o segundo carro do Parque Acari vai ser o número do maracatu, que era um número muito forte. Onde, por exemplo, o Haroldo Costa era o rei do maracatu, eles entravam com seus estandartes, faziam menção ao maracatu elefante. Então tem toda essa questão nordestina e brejeira do interior do país que vai penetrar. E o por fim, que era o que virou a grande vedete do Brasiliana, que é o samba, a gente dá uma mergulhada muito forte nesse samba, porque é isso que vai virar o grande símbolo da brasilidade, do Brasiliana e da cultura popular brasileira de uma maneira em geral no mundo. Então, a ideia é contar essa história, mas como se o público estivesse assistindo uma apresentação do Brasiliana, passando por esses musicais e entendendo como esses musicais são 18 alas. 18 alas. E, Bruno, é importante a gente falar que a gente está falando de uma escola caçulinha ainda, novata na série ouro, mas de um carnavalesco extremamente veterano e experiente, que já passou pelas grandes agremiações. A gente tem carnavais que o Guilherme ensinou na Mangueira, tantas outras grandes agremiações, e que hoje se divide, além do Acari, com outras 4 escolas. Em Congonhas, gente, né? Não é só no Uruguai, São uruguaiano. Paulo. Em São Paulo ele cuida
do carnaval da camisa verde e branco que a gente chama. Fora isso, tem mais 3 agremiações. Uma delas fora do país. No Uruguai. No Uruguai. Uma agremiação em Congonhas, que agora está retomando o seu carnaval. Então sai isso tudo da cabeça dele, toda essa brasiliana sendo contada na Marquês de Sapucaí, com todas essas nuances, Se esses vira nos 30, recortes né? que o Bruno colocou, e mais outros 4 enredos que seguem nessa mesma métrica de muita pesquisa, de muita dedicação. Como você vai conciliar isso tudo, meu amor? Não, mas sobrevivendo. Mas é importante a gente salientar que o Carnaval de Uruguaiana, por exemplo, ele não acontece no mesmo período. É isso. depois. Né? Um pouco depois, São 2 semanas depois. 2 semanas depois. São 2 semanas. Ah, pois é, mas ele carrega... Prazo de produção, gente, tá todo embolado. O do Uruguai é quando? É em Montevidéu? Não, é em Artigas. Artigas. O do Uruguai acontece no domingo de carnaval. E o de Congonhas acontece na sexta. É o único que eu não vou conseguir estar presente porque vai estar no mesmo dia do Parque Acari. Mas assim, é um processo muito doido, mas a gente tá conseguindo... E você fica indo pra todos esses polos. Assim, basicamente eu fico mais Rio, São Paulo, mas os outros carnavais eu envio o projeto e aí vou dando idas esporádicas lá. E tem, obviamente, meus assistentes que eu vou colocando em cada espaço para que a gente acompanhe todo esse processo, né? Em Uruguaiana, eu já faço o carnaval há 6 anos lá, sou o atual campeão. É o atual desse campeão último. do carnaval, né? E Artigas vai ser minha estreia e em Congonhas também vai ser estreia. Em Congonhas é um processo novo porque o carnaval está retomando em Congonhas, mas o carnaval de Congonhas foi muito forte durante a década de 90, 80, então é bacana mostrar como o produto escola de samba é um produto muito brasileiro, não só carioca, paulistano, é um produto do povo brasileiro, né? E que cada carnaval tem a sua peculiaridade, a sua característica. Eu acho que o mais bacana pra mim como artista é entender fazer a escola de samba com a cara daquele povo. Né? Não é pegar um modelo carioca e tentar disseminar pelo Brasil. Não, mesmo porque o modelo carioca ele só existe no Rio de Janeiro, que é uma questão de cultura de terreiro, né? As escolas as associações eram quilombos urbanos ali, em que as pessoas iam lá para se divertir, frequentar naquele momento de exclusão social, né? Então é muito interessante porque é uma escola de samba verdade, os poetas eles cantavam as dores, os amores daquele território. Né? Então é muito interessante. E nos outros lugares a gente não vai ver isso. São Paulo, por exemplo, tem um padre que é presidente de escola de samba. Que né? máximo! Que máximo! Com a cultura de terreiro. Eu quero ver o padre lá com a cultura de terreiro. Então eu acho o que eu acho interessante por exemplo, assim. Ela briga comigo. Não, eu em São Paulo, eu em São Paulo. Tem que defender a arte, todas as manifestações culturais e artísticas. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Eu em São Paulo trabalho numa das escolas mais tradicionais do carnaval, que é o Camisa Verde e Branco. Uma escola que é um fundamento negro no Carnaval de São Paulo. Né? Então fala. E a gente está trazendo um enredo, por exemplo, que fala de brasilidade, mas por outro viés, que é o enredo sobre Exu. Então a gente vai para um viés religioso. Em Uruguaiana, a gente vai falar de artesanato. É brasilidade de uma maneira muito ampla, mas tem uma questão de Uruguaiana que é esse regionalismo gaúcho, que é algo muito latente neles. Então isso vai estar muito impregnado, entendendo que a artesania de Uruguaiana é talvez o maior artesanato do Rio Grande do Sul, porque o Carnaval de Uruguaiana hoje é o maior carnaval daquele lugar. A gente vai para Congonhas num processo de resgate, contando a história dos 50 anos dessa escola, num carnaval que é pequeno, mas que tem uma escola de 50 anos. Então tem muita história envolvida naquilo tudo. Em Artigas a gente já vai por um olhar mais indígena. Eles vão falar do boitatá, entendendo o boitatá não só como um símbolo da cultura indígena, mas entendendo como um símbolo de resistência e preservação da natureza. Então, assim, tem um leque muito grande. Agora é interessante essa sua vivência, Guilherme, porque você tem uma oportunidade de flutuar por diversas regiões, mas aí a minha pergunta que eu faço é: você sente uma influência do Rio de Janeiro nessas escolas de samba, nesses lugares, o Rio de Janeiro sendo o polo referência para todas elas? Com certeza, né? A gente que sabe... é importante perguntar para você que está tendo essa vivência. Sim, né? Não, a referência do Rio, ela é imediata. Isso obviamente que em alguns estados mais ou menos, né? O que eu sempre falo é que a gente não pode com a ótica do Rio, fazer os outros carnavais, né? A gente tem que entender o Rio como referência, sim, até pelo modo de fazer, e a gente sabe que a escola de samba surge aqui, é por isso que vai ser referência sempre. Mas cada estado tem o seu modo de julgar, né? E isso também é muito importante. Então, São Paulo tem uma diferença muito grande em relação à maneira de julgar
do que o Rio. Temos falado bastante sobre isso. Exatamente. 14 notas 10. Não, tem formas de avaliação, o regulamento é mais restrito em determinados aspectos, mas eu acho que o mais importante é isso, é exaltar aquilo que cada estado tem de melhor e aquilo se manifestar no trabalho artístico para aquele componente se reconhecer naquilo, né? É isso que é o mais importante de tudo. Você tá falando de território, né? Territorialidade. Exatamente. Então a pessoa tem que se sentir pertencente nesse movimento, inclusive da escolha da narrativa. Sim. Por isso que é tão importante essa química, essa dinâmica de vocês, artistas, entenderem o que vai provocar o brilho no olhar. É isso. E a Cari, apesar de nova, tem uma comunidade bastante aguerrida, né? Sim. A gente soube em 2024, a escola perdeu boa parte de fantasias, você lembra dessa história? Lembro. Numa inundação, numa enchente após uma grande chuva. E a gente viu a escola sendo retomada nessa força, nessa garra, desfilando, se mantendo ali na Série Ouro, vindo nesse 2025, conseguindo um louvável 8º lugar, com um desfile super bonito, e eu sei que vocês buscam muito mais, você tem muito essa força da comunidade ali também presente, né, Guilherme? O Acari eu sempre brinco que o Acari é um projeto em evolução, né? Desde o momento que eu cheguei até o momento que a escola subiu, a gente está consolidando ainda mais essa equipe, a gente trouxe outros nomes importantes, por exemplo... Tem um casal novo, esse né? ano tem a Amanda Poblet com o Renan, a gente trouxe o Fabinho Batista, que foi o coreógrafo da Niterói, que foi a campeã do Carnaval. Então a gente tem os nossos mestres de bateria que todos os anos estão tirando 10, são grandes revelações desse quesito, que é o quesito bateria. Então eu acho que em termos de time, né, de equipe, o Acari está cada vez mais fortalecido. E aí a gente está fortalecendo ainda mais o processo com a comunidade. A gente sabe que não é fácil. O Acari é uma comunidade bastante carente, a gente tem várias questões públicas, né, em geral, para conseguir ensaiar, para conseguir estar na quadra, várias coisas que acontecem, mas a gente está fortalecendo ainda mais essa questão de conseguir ensaiar na rua, de conseguir trazer o componente, de fazer a ala, estar próxima, e eu acho que isso tudo também é um momento do componente entender essa evolução da escola, né. Ano passado a gente conseguiu o melhor resultado da história do Acari, eu falei desde o início que o meu objetivo era esse, e esse ano está renovado o compromisso de buscarmos isso. Então acho que quanto mais a escola cresce, a escola aparece, e eu sempre digo, o momento que a comunidade do Acari, de uma maneira geral, aparece mais positivamente no ano, é no Carnaval. É o momento que essa comunidade está explodindo para o mundo inteiro, feliz. Então a gente tem que valorizar muito a importância dessa agremiação dentro desse território. Então eu acho que isso vai fortalecendo cada vez mais a importância da união do Parque Acari dentro da comunidade do Amarelinho e do Acari, de uma maneira geral. Maravilhoso. Vamos ficar na torcida. Vamos ficar na torcida e esperar com certeza um lindo desfile com essa terceira agremiação que desfila na sexta-feira de Carnaval, 13 de fevereiro, e que as pessoas podem acompanhar onde? Aqui na tela da Band, né? Na tela da Band. Na tela da Band, nas nossas Sério redes Ouro? sociais, no YouTube. Nossa, tá até fazendo... Sério Ouro? É na tela da Band. Tá até fazendo chamada, jingle já. Essa Guilherme, que a gente muito faz, obrigada. Obrigado, muito sucesso. Um ótimo trabalho para você, não só na Cari, como na Camisa em São Paulo e tantas outras Em agremiações. Congonhas, no Muita Uruguai. força, Obrigado. muita garra e determinação que vai dar tudo certo, viu? Obrigado, Muito gente. obrigada. Na torcida Um lindo por você carnaval. lá. Na transmissão, vou estar na torcida lá por você, para que você desenvolva mais uma vez um lindo espetáculo pra gente. Muito obrigado, a gente está trabalhando muito e comunidade do Parque Acari pode ter certeza que vamos fazer mais um lindo carnaval. É isso aí. Com Obrigado, certeza. gente. Gente, a gente continua. Daqui a pouco. gente Você continua. tá dando tchau? Não, Não, você porque tá a gente dando tchau continua. pro Guilherme. A gente já continua. Tá falando com a quarta, os responsáveis pela quarta agremiação que desfila na sexta-feira de Carnaval, Unidos de Bangu. Daqui a pouquinho. Roda a vinheta e a gente volta já. Até já. Continuando aqui, Ainda bem que tá continuando aqui, né? continuando aqui as Gente, nossas ela conversas. Tá, gente. Foi o verde que me inspirou, Bruno. Vai, Paola. Bora.
Gente, Bruno, você tá animado hoje também? Você tá Hoje me também? tirando hoje? Hoje também? Hoje também. Vamos embora apresentar nossos convidados, que eu fiquei com a voz de fora agora. Conversamos agora com Leandro Augusto, presidente da Unidos de Bangu. Posso falar presidente? Presidente da Unidos de Bangu, Marcelo do Rap, diretor de carnaval. Sejam muito bem-vindos para a gente conversar sobre o desfile de carnaval da 4ª agremiação a desfilar na sexta-feira de carnaval na Marquês de Sapucaí pela Série Ouro. Unidos de Bangu. Acho que nós se credenciamos a partir do desfile do ano passado, que foi um belo carnaval. A gente tem aprendido com os erros. Eu estou na agremiação há 5 anos, o Marcelo está há mais tempo. E a gente está numa evolução e uma crescente muito grande. Então podem esperar, Bangu. Vamos falar E um pouquinho do enredo? O enredo, eles já trazem estampados na camiseta, né? Ó o enredo. Dá pra fechar um pouco nessa camiseta, Bento? Ó. Dona Leci Brandão. Pois é. Estão felizes com essa... esse A enredo- gente entrevistou, né? Alessi, né? Leci foi uma das primeiras entrevistadas aqui no podcast, com muito prazer. Ela dividiu muitas histórias com a gente. Muitas né, histórias Bruno? a gente Foi entrevistou uma entrevista que em deu São vários Paulo. recortes, É. né? Eu lembro que quando a gente viu, um dia tava manchete em site e tal, e eram aspas da Leci. É. Falando sobre o carnaval, os desfiles de São Paulo, sobre a função dela como comentarista e o que ela chegou a ser censurada, né? Sim. Com termos que ela não poderia usar mais em transmissão, não usar o termo comunidade que a tirou do desfile das transmissões, lembra? Claro que eu me lembro. E ela, enfim, é um personagem importantíssimo para a história das escolas de samba, né? Eu acho que no momento que Bangu resolve homenagear Leci Brandão, tá mexendo com histórias de muitas escolas de samba, né? Com muitas histórias desses territórios que ela sempre soube se comunicar e falar tão bem. Então, como vem o espetáculo? Como vocês dividiram? Título do enredo: As Coisas que Mamãe Ensinou. É isso? A gente pode até falar sobre o título do enredo, que é importante falar. Claro, Marcelo. Não foi a escola que escolheu esse título. Na verdade, esse título foi escolhido pela Leci. Aham. Ela que pediu para ser o nome do enredo. Inclusive, quando a gente fez o convite para ela, ela deixou claro para gente: eu me sinto muito lisonjeada, estou muito feliz com esse convite, mas eu não faço nada sem que meus orixás me permitam e me digam para onde ir. Então, eu não vou responder vocês agora, vou deixar eles responder. E eu faço contato com vocês. Eu falei, amém, axé, e seja o que... E a resposta demorou quanto tempo? Cara, foi rápida a resposta, porque eu acho que ela ficou tão feliz com... Porque, na verdade, a Bangu, a gente traz um enredo, né? Um teor político, né? Um teor cultural, que a Leci é uma enciclopédia de vida, né? E a gente faz um reparo, né, na história do carnaval, né, que já era para ter sido homenageada há muito tempo por qualquer escola do carnaval. A Leci Brandão era enredo por um grupo especial, para qualquer tipo de escola, e um enredo altamente rico de informações, né? Porque o que ela faz em vida, né? O que ela faz em vida tinha que ser homenageado em vida, né? A gente não pode deixar Com certeza. o legado das pessoas passar para depois a gente lembrar de fazer isso. Indiretamente, ela homenagem. chegou a ser homenageadas por algumas agremiações, né? Só A gente indiretamente, viu eu acho que ela no merecia. desfile da Mangueira, né? Sim. Você lembra que ela chegou a ser citada no samba, né? Sim, a gente verdade. viu a Leci também de intérprete em algumas escolas, mas não teve até então nenhum enredo sobre Ela foi Leci. enredo em São Em Paulo. São Paulo. Ah. E, inclusive, esse enredo em São Paulo, ela fez um comentário com a gente antes de aceitar. Ela falou, fui pé quente. Aqui em São Paulo, eu fui homenageada no acesso, e a escola subiu, e até hoje a escola é gigante. Em São Paulo, que é a Tatuapé, né? E ela é madrinha da Acadêmicos escola. do Tatuapé, que Dali hoje em é uma das diante, escolas de uma das coração da escolas que Leci. todo ano disputa título lá, e eu espero que na Bangu eu tenha esse axé também, seja pé quente. Vambora, a gente tá fazendo carnaval, né? Quantas alas? São 20 alas. 20 alas. Quantos componentes, mais ou menos, distribuídos? 1.800 componentes. 1.800. 1.800 componentes. Leandro, e como tá esse período de pré-produção da Bangu, da comunidade, os trabalhos com o carnavalesco? Você tem 3 carnavalescos, né? Você tem ali uma comissão de carnaval. Aumentado, hein? Começamos com 1. Ano passado passamos para 2 carnavalescos e agora já estamos em 3. Será o que vem depois? Hein? Mas só são Comissão. 3 alegorias, aí cada um faz uma, não, né? Não, ali eles se dividem A por gente conhece. enredista, desenhista e o que São pensa maravilhosos, a parte são maravilhosos. a ornamentação de carro. Na verdade, a gente não parou.
Uhum. Desde que começou, que teve o incêndio do ano passado. Eu ia até fazer essa vírgula só pra gente lembrar, né, Claro, Bruno? é importante. Que a gente teve o incêndio que acometeu 3 escolas que foram extremamente prejudicadas, perderam todo o carnaval desse ano de 2025. A Bangu, infelizmente, estava nesse rol, né? Sim. Que perdeu fantasias, perdeu tudo no incêndio na fábrica, mas página virada, bora reconstruir, carnaval de garra, como é feito da Série Ouro. Vamos aí. E aí, desde do ocorrido do incêndio, o ateliê não parou, a gente produziu de novo as fantasias, recuperou, conseguimos destilar completo. E aí a gente sentou, eu, Marcelo e a diretora de ateliê, Laís Nunes, que minha comadre, vai ter um neném amanhã, Marcelo? Depois de amanhã. Depois de amanhã. E a gente resolveu dar prosseguimento ao ateliê e ao barracão para que nós não acontecesse o que aconteceu. Acho que o ocorrido do incêndio, até para o poder público se atentar a isso, as escolas da Série Ouro, elas recebem uma verba muito em cima do carnaval. Então, os profissionais, eles trabalham dia e dia. Dia e noite, virando dia e noite. Parar. E acaba que a nossa máquina comete falhas. E esse é um enredo, Marcelo, que já estava ali guardadinho na gaveta, já era um sonho do time de carnavalescos, foi uma proposta de vocês. Como surge essa homenagem a Na Alessi? verdade, foi uma proposta em conjunto. A gente não virou ano com enredo pré-programado. A gente costuma na Bangu, como o presidente falou agora, a gente vive uma dificuldade muito grande para fazer carnaval na Série Ouro. Então a gente não pode se planejar como grupo especial. Olha, a gente já tem um enredo planejado, vai entrar X valor, a gente vamos fazer uma disputa de samba, vamos fazer não sei o quê. Não tem como. Então a gente tem que deixar virar o ano, juntar ali os cacozinhos que a gente tem. A gente aprendeu com o acontecido do incêndio que a gente tem capacidade de fazer. Essa capacidade, esse aprendizado da gente conseguir em tão pouco tempo levar aquele espetáculo para a vida, levou a gente a estar agora com 99% das fantasias prontas. Por quê? A gente entendeu que quando se junta forças, vontade e amor pelo carnaval ali, e com, lógico, uma certa estrutura, porque tem muita gente que trabalha agora e ainda não recebe. Mas aí vem a credibilidade que você, ao longo dos anos, vem tendo com os profissionais, que é Parintins, que é uma equipe que a gente vem fazendo um time que vai virando uma família. E quando acontece o que aconteceu naquele incêndio ali, a gente sente como se fosse nossa família, porque a gente está acostumado a viver com aquelas pessoas. Não é uma coisa real, a gente senta para comer junto a mesma comida. A gente não come ali no restaurante e deixa eles comendo no refeitório. A gente come junto, a gente faz aquele lance de tocar junto, a gente vive e sonha junto. Então, a gente aprendeu nessa dificuldade que a gente tinha capacidade de fazer muito mais. Aí volta novamente a história da Fênix, né? Exatamente. Porque o que acontece com a Bangu? A Bangu para de desfilar, encerra um pouco ali o ciclo dela durante 15 anos e depois ela ressurge como uma fênix, né? Tem até a história da comunidade que acha que a fênix deveria ser o símbolo da escola, né? E tem um pouco isso nesse carnaval agora de 2026, né? A gente, depois do último podcast que nós tivemos aqui, a gente conversou sobre isso depois do podcast, que a gente escuta muito, a gente não é... a gente gestores de carnaval que fazem uma gestão fechada. A gente que sabe, a gente não sabe de nada. A verdade é que a gente aprende a cada dia. Quando você fala alguma coisa, quando você critica alguma coisa, quando você sugere alguma coisa, a gente leva isso em pauta. A gente saiu daqui pensando nisso. Poxa, seria muito legal. Falamos lá, e será que não seria legal a gente, como todas as escolas têm o mascote, a gente tem um mascote daqui a pouco, uma fênix, um negócio diferente. Isso tudo é um caso se estruturar dentro de uma comunidade que cada vez cresce em termos de carnaval. Mas porque o banguense é muito bairrista. Ele veste vermelho e branco sempre. E às vezes ele só se divide no carnaval, que vai um pouco para a Unidos de Padre Miguel, vai um pouco para a Mocidade e vai um pouco para a Unidos de Bangu. Mas o banguense, se o dia que ele pegar assim e falar, eu sou somente Bangu, eu sou as outras, mas Bangu em primeiro lugar, fica uma potência gigante. Aí essa fênix vai explodir de verdade, entendeu?
Muito legal. É muito legal essa coisa do território, da região, também citar todas as agremiações, né, da região, que o negócio ali é forte. E Bangu é quente, como diria a Agatha Meirelles. A Agatha Bangu Meirelles é lançou quente. essa na entrevista há 2 anos. E Bangu é quente? Ferve. De verdade. Ferve. Às vezes não rola um ventinho lá no calor. Agora, retomando aqui uma pergunta do Bruno, quando ele falou um pouco desse carnaval de 2026, que vocês vêm com 1.800, 1.900 componentes, né? Como que está essa preparação? Como que vai ser o desenvolvimento desse enredo? Na verdade, a gente vai fazer um enredo de uma forma diferente quando você homenageia Na uma personalidade. personalidade. Eu acho que a Alessi, além de personalidade, é história. E a história é uma história que vem de resiliência, dificuldade, superação, e bate com o que a Bangu, acho que caiu para Bangu como uma luva, falar de problemas da sociedade. A Alessi, ela é uma artista que vem a vida toda dela falando do que a sociedade sofre, das dificuldades do favelado, do negro, do povo LGBT. Ela já vinha lá atrás, como ela já deve ter passado aqui em entrevista, vocês sabem da história da Alessi, ela lá atrás já batia de frente com tudo e todos pelo que ela achava que tinha que falar. Ela já falava da homossexualidade, ela já falava do favelado, ela já falava do político, ela já pedia liberdade racial, de expressão e tal. Então, a gente busca, dentro desse personagem, tudo que a gente tem que mostrar para o povo. A Bangu quer mostrar. A Bangu hoje quer mostrar a Alessi Brandão como uma figura importantíssima para o país, né, para a cultura brasileira, né? E o mais importante é se frisar o quê? Que a gente, dentro desse enredo, a gente vai tentar trazer de uma forma diferente a apresentação da Alessi. A gente vai trazer tudo que ela é em si: religiosidade, política, samba, música, e tentar trazer durante todo o carnaval da Bangu. Para quando você olhar aquele carnaval ali, você entender o que você está vendo. A fantasia, você está vendo uma passagem da vida da Alessi. Essa leitura na comissão clara é de muito frente, importante. uma leitura clara do que ela é. Mensagens que a Alessi deixou e fez histórias em outras personalidades. Que, a verdade, muita gente espelhou-se na Alessi para fazer política, para fazer música, para fazer história também. Então, são pessoas que, através do que a Alessi plantou lá atrás, vive hoje em termos de cultura brasileira, entendeu? Então, a gente vai tentar trazer um negócio bem legal e tá bem arrumadinho. O carnaval tá arrumado. Eu acho que a gente vai fazer carnaval para brigar pelo título. Entendeu? E a gente vai estar torcendo na nossa cabine de transmissão, que é Série Ouro na Band, né? Sério, Ana Maria, deixa eu saber uma coisa, Bruno. Vai ter muito verde e rosa nessa homenagem a Alessi? A Bangu vai ficar verde e rosa? Tem que ficar, né? Não tem jeito. Tem uma coisa muito importante, religiosa. Eu acho que tudo que vai falar de Alessi vai emocionar muito. Porque vem do nascimento dela. E muita gente não sabe. E ela vai deixar claro até o carnaval. Ela foi escolhida em enredo e, sem querer, ela que confidenciou pra gente uma coisa que a gente não sabia. Ela foi moradora de Bangu. Morou em Senador Camará, que é a região administrativa de Bangu. Então ela morou no Ela tem uma história que ela é uma carioca de Madureira. Isso aí, né? Realengo. Que caiu na mangueira. Isso aí. Ela morou em Realengo. Na verdade, Porque Realengo, Bangu e Padre Miguel é a mesma coisa. Na verdade, o que ela confidenciou da gente é que ela passou... A infância foi Bangu e Realengo. Depois que ela foi para Madureira, e em Madureira que ela entrou no berço do samba, começou a cantar, e aí ela foi florescendo no samba. Mas a história de vida dela é que ela foi criada dentro de escolas. Isso. Né, pela mãe. Pela mãe, pela tia. Exatamente. Então, quando a mãe foi trabalhar num colégio em Bangu, ela morou em Bangu. A mãe foi trabalhar num colégio em Madureira, ela foi para Madureira. As residências dela nunca foram residências fixas, e sim escolas. E o primeiro contato dela com o carnaval, ela passou pra gente, foi num bloco
que é a primeira vez que ela começou a curtir carnaval, né, da adolescente ainda, pré-adolescência, foi em Realengo, num bloco, que ela falou o nome, eu não lembro o nome, depois eu vou até pegar com ela esse nome desse bloco, naquele carnaval ali, que era grande, do coletivo de Realengo. Então foi o primeiro contato dela com carnaval, então foi na região de Bangu. Vai ser um desfile bem rico, Vai, né, Bruno? vai ser lindo, e a gente, como eu mencionei aqui, a gente vai estar na torcida. Só lembrei de uma coisinha que eu queria colocar. O samba tem grife também, esse samba de vocês, não tem? O Tem, samba que tem. fala sobre a Alessi, tem autoria. Tem Dudu Nobre Dudu nessa Nobre, parceria, né? tem o Juno Fionda, os nomes mais conhecidos do carnaval, né? Tem também o grupo Volpo Sereno, participou. O grupo Volpo Sereno é oriundo de Bangu, e tem ela como madrinha, já fez algumas apresentações. Fizeram questão de fazer parte da composição do samba. O Dudu também tem ela como madrinha de verdade. Então foi uma coisa muito emocionante para eles compor um samba e com DNA de 70% de Mangueira por causa do Júnior Fionda, que na verdade o Júnior Fionda é Mangueira, compositor de Mangueira, da ala que ela foi a primeira mulher compositora e tem ela como referência e fã, ídola, né? Vai ter muita emoção, você tem dúvida disso? Não tenho dúvida. Agora, só pra gente encerrar, eu vou colocar o dedo numa feridinha só pra provocar o Bruno. E vai ter Carnaval de São Paulo, certeza, nesse desfile carioca. Tá bom. Então, com isso, a gente encerra. Tá vendo? É isso? Só um pouquinho de São Paulo. Um pouquinho de São Paulo? Finge que não vê, não é que a gente... Pô. Meninos, muito obrigada. Leandro, foi um prazer estar com você novamente. Marcelo, um prazer estar com você. Foi um prazer Muito obrigada. Um ótimo desfile para Bangu, que 2026 essa Fênix voe cada vez mais alto. Nós, viu? do Mundo do Carnaval, que agradecemos muito a vocês. Imagina. A Band está fazendo uma cobertura espetacular, humanizada. Eu estive conversando hoje com um gestor de uma outra escola, eu falei, é outra história, né, cara? É carinho, a gente conhece as pessoas, a diretora do programa liga pra gente pessoalmente, a diretora de um pouquinho... E ela não quer saber se é sábado, se é domingo. O que você não me respondeu ainda? É isso. Eu não quero saber de nada, eu quero aqui, acabou. Não tenho isso, não. É totalmente diferente, é humanizada, é humanizado, o carnaval... É feito por quem ama com também, amor, é isso aí. Carinho, isso aí a gente tem muito a agradecer. E o espaço aqui vai ter sempre aberto para Sempre vocês, aberto. viu? Obrigado. Meninos, muito obrigada. Bruno, meu amigo, Obrigado, muito obrigado. obrigada. Obrigada a vocês que nos Até a acompanharam. Hoje conversamos com a Cari, com o Bangu e logo mais a gente está de volta com novas entrevistas aqui no nosso podcast. Obrigada, gente. Tchau, tchau.